férias forenses e o juiz Orimar de Bastos foi convocado a fazer o plantão em todas as varas criminais de Goiânia. Um dos processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim a primeira vista, achei o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos e voltei nesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os autos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe, eu me lembro bem que um é a página 100 e o outro é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada aos autos, nas alegações finais do advogado de defesa, na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem. E vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Ali o morto explicava as razões, os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras do Zé Divino. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do direito, quer dizer, não teve aquela intenção de matar. O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Orimar de Bastos e numa terceira já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos a justiça encerrou o caso. Perdi 6 anos da minha vida. Então, foram 6 anos enrolado com processo. Parei de estudar, hoje eu poderia ter formado, na época eu larguei de estudar, não prossegui os estudos. Só tenho que agradecer a ele e ao Chico, né? Colegas, eu dizia, eu ia passando às vezes no corredor fora, falava, vem o juiz do além, juiz que decide do além. E isso foi uma crítica, até que eu já estava encabulado, porque será que eu agi certo, será que eu agi errado? Se não chega a tanto, pelo menos o juiz Orimar de Bastos, por intermédio de Chico Xavier, também recebeu cartas de colegas que já se foram. Ele veio receber uma carta psicografada dirigida a mim, através do espírito do doutor Adalberto Pereira da Silva, que foi juiz em Piracanjuba, onde eu também havia sido juiz, e ali ele veio narrando o porquê que eu fui envolvido nessa decisão. O juiz Orimar de Bastos hoje está aposentado, mas exerce a função de advogado no estado do Tocantins. As lembranças do episódio que quase levou José Divino para trás das grades deve virar outro livro. Juiz e réu se viram muito pouco. José Divino acompanhou toda a entrevista no salão do júri do Fórum de Goiânia, disfarçado de operador de iluminação de nossa equipe. Escutou atentamente o que nunca teve a oportunidade de ouvir antes. Se houvesse a condenação, o Divino hoje talvez seria uma pessoa estigmatizada. E eu acredito que a justiça foi feita. E a justiça foi feita, eu vou acentuar, graças àquela mensagem que foi ali dentro. Por isso que eu acredito e sempre falei e falo. Temos que dar credibilidade às palavras de Chico Xavier. Porque se fosse qualquer um outro, talvez a gente não acreditava. Mas com o Chico a gente tem que acreditar. Você acha que o juiz agiu certo mesmo, Zé Divino? Mas esse é o Zé Divino? Esse é o Zé Divino. Eu não conhecia ele, tá vendo que eu não conhecia ele? Você já chegou a falar isso que o senhor me falou ali pro Zé Divino? Não, aliás, eu ouvi o Zé Divino uma vez só. Eu não conheço o Zé Divino. Agora você me falou que esse moço aqui é o Zé Divino, até foi uma surpresa que eu tive e tenho o prazer de dizer realmente, eu apliquei a justiça, eu acho que se realmente você fosse condenado, você teria um estigma em sua vida, porque eu tenho certeza absoluta, como eu disse no processo, você não fez aquilo por querer, aquilo foi um acidente, e eu tenho certeza que ficou marcada a vida toda você com isso aí, mas acho que Deus é muito grande e você deve saber que foi uma aprovação que você teve, né? A família foi feita à vontade de Maurício inocentar o amigo. Há muito tempo Maurício não se comunica. A última notícia foi dada pelo próprio Chico Xavier. Ele estaria estudando engenharia elétrica no plano espiritual.
Mas antes de se dedicar à nova tarefa, o jovem deixou através de Chico Xavier mensagens para confortar a família. Peça a meu pai, para que no íntimo aceite a versão que forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico. Não se procure culpa a ninguém. Tudo está encerrado em paz. Outros casos, como o de Maurício, surgiram nos tribunais brasileiros. A Psicografia ante os Tribunais é um livro que trata justamente do assunto. Chico Xavier chegou a ser interrogado para um processo instaurado em Gurupi, Tocantins, em que um rapaz matou o irmão. Através do médium, o espírito do morto também pedia a absolvição do acusado.